Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Então era esse pronunciamento que eu queria fazer aqui antes dessa coletiva do nosso técnico do Paiva, para que o Paiva possa falar mais da parte de campo, dos jogadores, do desempenho. Aí vocês conduzem com o Paiva como vocês estão habituados. Mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias internamente. Obrigado, Marcelo. Tá, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. É uma vitória de virada importante e num contexto muito importante para o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Eu queria trazer duas partidas anteriores que o Vasco teve no Brasileiro com situações parecidas. Primeiro, contra o Bragantino, que o Vasco chega a virar a partida, acaba sofrendo empate no final, e também a partida com o Criciúma, nessa mesma situação, vira a partida, sofre no final. E hoje não sofreu empate no final. Queria que você destacasse o que mudou positivamente, claro, para que o Vasco tenha conseguido sustentar essa vitória. Boa noite. A gente tem conversado muito sobre esse assunto, né? Porque se a gente pegar lá de trás, foram mais de 2 jogos que a gente sofreu gols dos 40 minutos para o final, né? E a gente internamente, entre os jogadores, a gente está tentando buscar o que está acontecendo, que a gente tem tomado esses gols, né? Acho que passa pelo mérito do adversário em alguns momentos, acho que passa por a gente recuar demais naturalmente, mas isso a gente tem total clareza que está acontecendo e a gente conversou muito sobre isso. E hoje a postura a gente já viu completamente diferente. A postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também, o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali. E o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Rafael, antes de mais nada, parabéns pelo aniversário, né? Um belo presente, uma vitória dessa. Eu queria que você falasse do jogo, porque um Atlético que é muito bom time, sai na frente, poderia até ter ampliado, e o Vasco foi buscar a reação. É o seu sentir. Achou alguma coisa naquele gol que anularam do Hugo Moura, não? Obrigado aí pelos parabéns. A gente tem tentado melhorar nosso jogo a cada jogo. É importantíssimo para a gente manter aonde a gente quer e ter a ambição de ter coisas melhores. A gente precisa melhorar o nosso jogo, né? Se a gente trouxer ali o jogo do Criciúma, também fizemos 3 gols. Teve um gol impedido do David, que daí custou muito caro no final, né? Esse jogo também teve esse lance polêmico, demorou um pouco mais do que a gente gostaria ali para definir o que aconteceu, mas o que tem que ficar é que a gente está criando. A gente fez 3 gols contra o Criciúma, mas não estava impedido, hoje de novo, então a gente está evoluindo, eu acho que a construção. Eu lembro de alguns meses atrás ali, a gente estava pedindo para o time ter a bola e a gente não estava construindo da forma que o Vasco sempre construiu. Hoje em dia a gente já consegue construir mais, a gente está evoluindo, a gente tem sido um pouco mais consistente defensivamente, então acho que a gente está no caminho, muito ainda para evoluir,
mas eu acho que a gente tem que enaltecer esse jogo aí, tudo que os jogadores criaram, o quanto no momento adverso eles conseguiram reagir, ter a ambição de buscar a vitória o tempo todo, a torcida empurrando. Acho que é isso que tem que ficar desse jogo de hoje. Olá, Rafael. João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Parabéns pela vitória e também pelo aniversário. Qual a importância, o que você destaca dessa vitória, levando em consideração o jogo de quinta-feira, né, um jogo da Copa do Brasil, muda a chave, muda tudo, muda o conceito e o contexto, justamente por conta dos desfalques ou das ausências que você teve, principalmente da questão do David. E aí eu queria saber também se Coutinho, Alex Teixeira, David, entre outros jogadores que não foram relacionados, têm condição de jogo para quinta-feira, como é que você pensa nisso? E a importância de vencer de virada no aspecto confiança, emocional, como é que chega o Vasco? Você acha que o Vasco chegar de fato ainda mais forte para esse jogo? Obrigado. A vitória é importantíssima para a gente entrar no G8, né? Se eu não estou fazendo confusão aqui, eu acho que a gente ainda não tinha estado na 8ª colocação após terminar uma rodada, né? Então acho fundamental a gente estar brigando por essas posições. Acho que o Vasco merece, tem qualidade para estar onde está hoje e a gente sabe que a gente tem qualidade para isso. Então, de novo, fica esse sentimento de que a gente tem que brigar lá em cima, que a gente tem que buscar as vitórias, que a gente tem que sempre ganhar em casa e procurar as vitórias fora de casa também, que vão fazer diferença lá na frente. E a gente estava totalmente focado nesse jogo, não dá para a gente ficar dividindo a atenção com o próximo jogo. Então esse jogo era o mais importante para nós. Acho que a gente tem que curtir um pouco a vitória e amanhã já começar a pensar no jogo de quinta. Eu acho que fica também do Emerson ter feito um bom jogo. Eu tenho falado aqui o tempo todo da gente potencializar mais jogadores, né? A nossa torcida ela é muito exigente, né? Teve algum jogo ali que o Emerson não entrou tão bem. E você já ouve alguma coisa e terem paciência, porque a gente tem um grupo bom, a gente tem bons jogadores, a gente tem jogadores que podem suprir a ausência dos jogadores que são, na teoria, titulares. E, de novo, isso demonstra a força do nosso grupo. Acho que a gente tem muitos jogadores aí de qualidade. Ryan entrou bem de novo, na minha opinião já tinha ido bem contra o Criciúma, entrou bem de novo, o Leandrinho deu assistência para gol. Então a gente tem que confiar mais nos atletas que a gente tem, nos atletas do grupo, tentar empurrar para cima, porque jogar no Vasco não é fácil, a pressão é sempre muito grande, mas eles têm qualidade, né? E se a gente inverter aí essa balança de apoiar mais, a gente tenho certeza que a gente vai evoluir muito como equipe aí, como coletiva. E agora amanhã começar a pensar em quinta-feira, ver as melhores estratégias, o que tentar evoluir, porque já vai ser mais um jogo dificílimo aí pra gente. A gente tem que ver, né? O David, a gente até relacionou ele entre os 24, né? Mas ele não amanheceu bem, então a gente teve que cortá-lo. Coutinho tá trabalhando, estava em transição, ainda não se sente 100%. A gente tem que ver esses 2 dias aí para a gente ver o que vai acontecer. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Você fez uma substituição no intervalo, tirou o Adson, né, colocou o Ryan. Foi por opção técnica, contusão? E se for contusão, preocupa para o próximo jogo? O Adson tem jogado um pouquinho num limiar de dor um pouco mais alto do que o normal, né? Ele tem sentido uma dorzinha ali na canela que incomoda. Tem jogo que ele sente menos, ele consegue desenvolver bem e fica alguns jogos, aí os últimos jogos, acho que ele ficou até o final na grande maioria dos jogos. Hoje ele sentiu um pouco mais, estava um pouco mais dolorido ali, ele terminou o primeiro tempo mancando um pouquinho. Eu não quis correr o risco de esperar para ver o que ia acontecer. E de novo, né, sabendo que a gente tem qualidade ali para entrar, Ryan entrou muito bem, eu acho que fica esse saldo positivo de começar a ter mais jogadores que podem mudar o jogo, a cara do jogo. Então, o saldo foi muito positivo no final, mas eu acredito que o Adson não vai preocupar, não. Boa noite, Rafael. Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Os gols saíram dos pés dos jogadores que saíram do banco de reservas, né? O Rian e o Leandrinho deu o passe para o Verrete.
Mas e eu queria que você falasse sobre isso e também a questão do Emerson Rodrigues. Ele jogando ali pelo lado esquerdo com muita velocidade, acabou saindo machucado. Queria saber se ele preocupa para o jogo da Copa do Brasil. Obrigada. É isso, Ryan e Leandrinho entraram muito bem, né? É sempre importante pontuar que são atletas ainda com idade sub-20, né? O Ryan fazendo gol contra o Criciúma, a gente tem 5 atletas sub-20 que já fizeram gol esse ano pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. Acho um dado bem importante e relevante. Eu acho que, se eu não me engano, o Palmeiras é a segunda equipe com 3 jogadores sub-20 que fizeram gol. Então demonstra o quanto a gente acredita na nossa base, no nosso trabalho interno, quanto a gente tem jogadores de talento, né? E mais uma vez 2 assistências dos atletas sub-20, né? Com idade sub-20. Então é importante porque a gente cobra demais, mas são atletas muito jovens ainda com grande potencial. Então a gente tem que tratá-los muito bem. Hoje eles deram uma resposta positiva. Acho que o Emerson ali foi mais um desgaste mesmo de jogo, correu muito no jogo, transitou muito para frente e para trás. Acho que foi só a circunstância ali mesmo, não é nada mais grave. E bom poder contar com o futebol do Emerson em alto nível, mostra que ele tem potencial e qualifica ainda mais aí as nossas decisões de ver quem começa e ter um jogador desse nível se não começar para entrar também. Então demonstra que a gente está no caminho certo, evoluindo a cada jogo. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, do Antenados na Jogada. Com a vitória de hoje, o Vasco chegou a 31 pontos, está em 8º colocado. Ainda tem uma partida para fazer com o Cuiabá, que foi adiada. Como você respondeu aqui para um amigo do Atenção Vascaínos, você falou que está sempre olhando para cima. Hoje pode-se considerar o pensamento, o planejamento do Vasco é brigar pela Libertadores, porque hoje o Vasco está mais perto do G6, ali do G4, do que da zona de rebaixamento. Hoje o elenco, o staff todo do Vasco tem esse planejamento de realmente brigar pela Libertadores? A gente conversa entre nós ali internamente, entre o grupo, que essa tem que ser a nossa intenção, né? Entre nós a gente tem que buscar um limite sempre mais alto, porque é muito difícil você ficar brigando no final da competição com a obrigação de ter que ganhar jogos, a obrigação de ficar torcendo para os adversários. Então a gente está hoje em um lugar que a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para tentar construir alguma coisa melhor, né? A gente tem tempo para buscar coisas maiores e a gente tem que lutar sempre por isso. A gente tem que ter ambição de buscar coisas maiores, a gente tem que ter ambição de buscar as vitórias. Nós temos equipe para isso, nós temos evoluído, e então a gente tem que ter essa ambição, sim, de buscar coisas maiores, respeitando muito a competição, que é uma competição pesadíssima. Eu vejo, por exemplo, o Atlético Mineiro estava muito bem, daqui a pouco perdeu 4 jogos, assim como a gente estava ganhando 4 jogos, a gente ficou um tempo sem ganhar. É uma competição pesada, tem o tempo todo essa oscilação, e a gente precisa pontuar o máximo possível para a hora que a gente oscilar, a gente ter uma gordura para queimar. Mas a gente sim, entre nós, a gente vai brigar sempre para estar melhor colocado. Boa noite, Paiva, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Hoje foi uma partida de muitas reviravoltas dentro do próprio jogo, né? E assim, nos últimos jogos, como até outros companheiros já citaram, tem sido assim, né? O Vasco voltou a virar jogos com você nos últimos jogos no comando. Hoje foi a sua segunda vitória, se não me engano, de virada. E também virou o jogo contra o Criciúma, contra o Bragantino, mas deixou o empatezinho escapar. Eu queria que você falasse justamente sobre essas reviravoltas dentro da partida, porque o Vasco no primeiro tempo teve muitos problemas ali na marcação entre linhas, aqueles espaços na frente da área que tem sido um problema antigo, né? Bem antigo do Vasco. Queria que você falasse como foi essa conversa no intervalo, principalmente para corrigir esses problemas, e também até de atuações individuais, como o Emerson, que no primeiro tempo não foi tão bem, mas acabou sendo determinante no segundo tempo. Primeiro que a gente não... Eu, pelo menos, não gostaria de sofrer tanto quanto eu sofro aqui, né? Sempre ter que buscar algumas viradas aí, ou tomar o gol muito rápido, né? É um sofrimento muito grande, e sofrimento para os atletas também, porque daí você tem que sempre aumentar a forma de você rodar ali, a rotatividade, a movimentação, a intensidade, o limite do erro fica muito maior. Então a gente gostaria de não sofrer, a gente está tentando buscar qual é o caminho, a solução aí, mas a competitividade é muito alta, então acho que isso vai acontecer, né? A respeito do primeiro tempo, a equipe do Atlético é muito qualificada, tem jogadores ali potentes, com boa qualidade técnica, coletivamente é uma equipe muito organizada. A gente já sabia de algumas coisas, mesmo você sabendo, é difícil de você conseguir neutralizar
né? Por mais que você tenha algumas estratégias, algumas alternativas, acho que em algum momento a gente consegue neutralizar, mas em outros momentos o adversário consegue sair da pressão, encaixar uma bola entre linhas, buscar um ataque vertical rápido, porque tem muito potencial. A equipe é muito boa e a gente respeita muito o Atlético. De novo, a gente vai tentar cada vez jogar melhor, independente do adversário, mas tentar encaixar o jogo contra o Atlético. Que no intervalo a gente conseguiu encaixar melhor, entender ali o que estava acontecendo, alguns ajustes individuais e coletivos, e a gente conseguiu sair com a vitória. Tivemos o gol do impedimento também, que a gente poderia ter virado antes, mas enfim, são lições que a gente vai buscando jogo a jogo para a gente tentar melhorar, evoluir e continuar sempre crescendo. Boa noite, Paiva. Parabéns pela vitória. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Vendo ele de fora, de longe, eu vi também que o João Vitor parece ter sentido alguma coisa na coxa. E falando sobre o elenco do Vasco, a gente está também a uma semana do fim da janela. O sistema defensivo a gente sabe que é uma das prioridades do clube. Queria saber como está essa busca, a importância que você acha de ter mais uma opção para a zaga, e se o João Vitor realmente sentiu alguma coisa, se preocupa com a situação. Não, acredito que não. O João, ele ficou um bom tempo parado aí, né? Então ele está voltando em jogos intensos. Então acho que ele está buscando a melhor forma dele. Eu acho que ele está bem próximo, né, de atingir. Conseguiu resistir o jogo todo. Acho que isso é o mais importante. Eu acho que já no próximo jogo ele já vai estar mais inteiro ainda para suportar um pouco mais o jogo. Mas jogar contra o Atlético Paranaense é uma intensidade muito alta, né? Os jogadores de ataque são muito potentes, muito rápidos, atacam o espaço o tempo todo, jogam entre linhas, então exige muito da nossa defesa, né? Então foi um jogo que a gente teve um grau de exigência física muito alto, mas ele suportou bem. Eu sempre falo, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho no grupo, confio muito nos atletas que eu tenho, confio muito no Maicon, no João, no Léo, no Rojas, no Lincoln, no Luiz Gustavo. Então são jogadores talentosos, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens, e eu tenho certeza que a gente vai dar conta do recado que a gente tem. Se vier alguém para agregar, será muito bem-vindo, mas a gente tem capacidade de evoluir, de melhorar, e coletivamente, individualmente e por setor, e é essa busca incessante que a gente vai ter de melhorar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco, parabéns pela vitória, parabéns pelo antijogo no final da partida, né? Eu tenho que destacar isso. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão tática, porque o Atlético ele atua com as duas linhas de 4 e 2 jogadores à frente da segunda linha, igual você, com o Vasco, né? Mesma questão defensiva sem bola. Só que no primeiro tempo a gente viu que a segunda linha do Vasco estava meio quebrada. Seria por conta da falta do David. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o Emerson ele verticalizava muito. E por que você tirou o Adson no segundo tempo? Se foi por questão tática ou por questões físicas? É uma dúvida que eu tive, porque o Adson é importante nessa segunda linha, principalmente quando o Vasco recupera a bola. E, se você me permite mais uma pergunta, o Vasco enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vai ter alguma coisa sobre prioridades, Copa do Brasil ou Brasileirão? Bom, vou pela última aí para me lembrar de tudo aí. A nossa prioridade é sempre o próximo jogo. Acho que a gente não está num cenário confortável ainda para a gente ficar priorizando uma competição ou outra. Acho que a gente tem que priorizar sempre o próximo jogo, no melhor contexto possível de jogadores. Então, a gente tem que ver o contexto pós-jogo. Tem que terminar o jogo do Atlético para a gente pensar no Vitória. Não dá para a gente pensar com essa antecedência, porque a gente não tem esse luxo ainda de poder tá priorizando uma competição ou outra. A gente tem que valorizar todas que a gente tem, né? A respeito ali das linhas, né? A gente tentou encontrar algum caminho para travar o jogo do Atlético ali, né? A gente sabia que eles tentam uma linha de 3, quebrar uma primeira pressão, colocam mais jogadores dentro, ao mesmo tempo que você salta, eles têm muito jogador de profundidade, então é uma equipe muito difícil de encaixar, né? O tempo todo a pressão. Acho que principalmente no primeiro tempo, quando a gente conseguia roubar, a gente teve algumas oportunidades de transição que a gente não conseguiu verticalizar da forma que deveria, né? Não encaixou tão bem o contra-ataque, faltou a última bola, faltou uma jogada individual para quebrar ali algum jogador, a gente entrar com uma vantagem numérica na última linha deles, e enfim, é um jogo de xadrez, cara.
A gente ajusta ali, eles já interpretam rápido, já buscam outro movimento. É um jogo de xadrez com uma intensidade altíssima. A gente veio com alguns mecanismos para tentar travar em alguns momentos o jogo do Atlético. Acho que a gente conseguiu, em alguns momentos eles entenderam e buscaram alternativas. E, de novo, é um jogo de xadrez ali, você mexe uma peça, eles mexem outra, você ajusta aqui, eles ajustam lá. E deu para ver, eu acho que em alguns momentos o jogo teve uma trocação, eles atacaram, a gente contra-atacava, eles contra-atacavam de novo. Esse jogo aberto é pelo nível do jogo. Então eu acho que tudo faz parte do contexto. Acho que a gente conseguiu se equilibrar um pouco mais no segundo tempo, ter mais a bola. Tivemos mais uma vez por estar atrás do placar, que ter mais iniciativa, a gente tem que rodar mais. Acho que isso também faz diferença. E eu acho que é assim que eu enxergo como foi o jogo de hoje, né? A respeito do Adson, é isso. Ele terminou o primeiro tempo ali mancando, sentindo. É um jogador, como você falou, importantíssimo para o nosso equilíbrio, porque ele defende muito bem, um cara que ataca muito bem. Mas como ele sentiu um pouquinho a canela ali, ele não estava com tanta força para transitar para frente, né? Era um jogo que a gente precisava de contra-ataque, assim como foi o nosso primeiro gol, né? Foi numa transição rápida. Então, como a gente não sabia como ele ia se comportar no segundo tempo, eu optei por colocar o Ryan, um jogador mais inteiro, já tinha feito o último jogo contra o Criciúma muito bem, então acho que a gente foi assertivo aí na decisão. Então foi uma decisão que teve um pouquinho da parte da dor dele, um pouquinho da parte tática também, e acabou dando certo no final. Paiva, aqui, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Eu queria saber de você o seguinte, avaliando o primeiro tempo, a diferença do primeiro tempo para o segundo tempo, a gente percebe uma diferença, uma vontade do Vasco em virar a partida e ganhar o jogo. Queria saber de você sobre os bastidores, se houve no intervalo ali cobrança entre os jogadores, até mesmo da sua parte, e na sua opinião, qual foi o fator mais importante para essa virada hoje aqui, aproveitando o fator casa também? A gente cobra muito desde o início do jogo. Assim, é um grupo experiente, né? Alguns jogadores de um nível de experiência muito grande. Então, eles sabem que a gente precisa entrar bem, a gente fala isso o tempo todo. E até acho que a gente, em alguns momentos do primeiro tempo, conseguiu jogar, controlar, mas a gente tomou o gol. A partir do momento que você toma o gol, você tem que se arriscar mais, você tem que sair mais. Eu acho que foi isso que aconteceu no segundo tempo. Você tem que jogar com o limite do erro mais alto, você tem que se arriscar um pouco mais. E o adversário também tende a baixar um pouco mais. Eu acho que isso faz parte do jogo. Muito difícil uma equipe fazer o gol aqui no Brasil e fazer 2, fazer 3, fazer 4. É raro de acontecer. E então a gente partiu para o jogo, a gente foi para um limiar de erro ali maior e deu certo. A gente fez um gol em transição que não encaixou no primeiro tempo, encaixou uma bola boa no segundo tempo. Acho que é muito mais circunstância do jogo. Claro que a gente no intervalo ajustou muita coisa, a gente cobrou muito. Os jogadores já se cobram muito, a gente não precisa nem ficar cobrando o tempo todo, porque eles sabem onde eles podem estar, onde eles querem estar e o que eles podem conquistar. E, de novo, eu acho que a gente está no caminho, a gente está evoluindo, a gente tem que enaltecer estar no G8. Então, não é fácil, é muito difícil. E a gente tem que tirar essas lições positivas aí, independente do primeiro ou do segundo tempo, qual foi melhor, qual foi pior. O importante é o resultado do jogo, é a vitória de 2-1. Acho que isso que a gente tem que sair aí com um sentimento bom. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, abraço.